Queridos, vamos lá, plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos é um tópico bem curto porque a gente praticamente já viu nessas duas aulas anteriores, né? Quando a gente fala do Império Macedônico e do Império Grego, a gente está falando das contribuições dele para a plenitude dos tempos. Tá, mas o que é plenitude dos tempos? Plenitude, a gente diz, é como se fosse um momento ápice. Vamos citar um exemplo aqui. O que é a plenitude do dia? É o momento em que o dia está mais a pico, que o sol está mais a pino, vamos dizer assim. O sol está lá no meio, está mais intenso. O que seria esse horário? Seria ali por volta do meio-dia, né? O sol está ali no meio, digamos, desconsiderando, claro, as estações do ano e tal. O sol está ali meio-dia, está ali no meio, então está na plenitude do dia, o dia está mais no meio. Plenitude dos tempos é como se a gente dissesse assim: qual era o momento certo de Jesus vir para a Terra? Por que Jesus não veio no ano passado? Por que Jesus não veio agora, no século XXI? Por que Jesus não veio logo depois de Caim e Abel? Por que Jesus não veio depois da Arca de Noé? Por que Jesus não veio na época de Abraão? Por que Jesus chegou nesse momento que ele chegou? Então, porque se ele viesse antes ou depois desse momento, ainda não estava no momento ideal. Então, por que se é o momento ideal? Justo pelo que a gente viu das contribuições daqueles impérios, algumas contribuições, algumas consequências dos domínios daqueles impérios contribuíram, sem querer, para que o evangelho ficasse mais propício a ser difundido. Recapitulando, no caso dos gregos, claro que foram vários, né, queridos? A gente está falando aqui só esses 3 ou 4, para a gente ter uma noção, que são alguns dos principais, foram vários, mas são alguns dos principais. Mas vamos tirar um do grego e 3 dos romanos. Do Império Grego foi a língua grega, então a chegada da língua grega no mundo ficou praticamente sendo a língua universalizada, é como se fosse o inglês de hoje, então facilitou para o evangelho ser pregado. Aí depois veio o Império Romano, que fez a Pax Romana e as estradas romanas. Agora tinha estrada ligando e também tinha uma certa paz. Eles tinham que pagar os impostos, claro, mas tinha uma certa paz para que eles pudessem viajar. Isso também favoreceu o evangelho, a difusão do evangelho, assim como a opressão dos romanos para o povo judeu, para o povo hebreu que estava clamando por um libertador. Eles queriam um libertador. Isso acabou aumentando a sede deles, né? João Batista veio, falou do libertador, eles estavam entendendo o que João Batista estava falando, então isso também contribuiu para a chegada de Jesus, e tudo isso fez o pico, né? O pino do dia, vamos dizer assim, o sol a pino, no momento da chegada de Jesus Cristo, na chamada plenitude dos tempos. Então, plenitude dos tempos é isso, queridos, é o momento exato para Jesus estar chegando aqui na Terra, né? Olha só o que está escrito lá em Gálatas 4, de 4 a 5, queridos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ou sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso está lá em Gálatas 4, de 4 a 5. Olha o que Paulo falou, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Como assim plenitude do tempo? Agora a gente já sabe, né? Plenitude do tempo foi o momento certo da história da humanidade para que Deus enviasse o seu Filho, né? Por causa dessas contribuições. A gente ainda pode ler mais um versículo lá em Efésios 1, tanto 9 e 10, está dizendo bem assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o beneplácito que propuseram em Cristo, né, convergiu em Cristo Jesus. Tudo isso, Jesus ele veio para ser a resolução do que precisava ser na plenitude dos tempos. Então, queridos, a gente conseguiria entender o que era essa plenitude dos tempos sem entender o que a gente entendeu, sem estudar o que a gente estudou? Não conseguiria, né? Então, agora aqui a gente já fica estudado o que é essa plenitude dos tempos. O que contribuiu para a plenitude dos tempos foi a expectativa para a chegada de um Messias por parte dos judeus, por causa da opressão, né? Tanto do povo grego quanto do povo, principalmente do povo romano, mas todas as opressões que eles já tinham sofrido vinham aumentando essa expectativa naturalmente, né? A língua grega, que era praticamente universalizada pelo Império Macedônico e o Império Grego, assim como as estradas romanas e a Pax Romana, né? Tanto as estradas terrestres quanto as marítimas, assim como a paz, né? Que Roma acabou proporcionando por dominar todo o mundo, chamada de Pax Romana. Então, um conjunto de contribuições, digamos assim, para que Jesus chegasse no momento certo, essas são algumas delas, talvez as mais importantes, né? Provavelmente as mais importantes, foi o conjunto para a chegada de Jesus na
plenitude dos tempos. E com isso, queridos, a gente fecha já esse terceiro objetivo específico, entendendo o que é a plenitude dos tempos, e vamos para a nossa próxima aula, que é saber as diferenças básicas entre os 4 evangelhos.